Bom dia, Lívia, eu estou aqui gravando esse vídeo a respeito do trabalho que você encaminhou para a gente, né, com alguns questionamentos. Esse trabalho aqui tem como integrantes eu, Nelmer Costa Silva, Danilo Almeida, Luno Carvalho e também o Gabriel José, tá? O que mudou na sua vida após o decreto da Covid-19 e que se tornou uma pandemia? Mudam-se principalmente as perspectivas de futuro, né? Tanto pessoal quanto profissional, porque tudo fica muito incerto, certo? Tendo em vista a grande possibilidade de crise econômica e também a crise no sistema de saúde, tá? Em decorrência desse vírus. Nós temos ficado mais em casa, o que faz com que o aumento do consumo, né, de alimento, certo, venha causar uma grande ansiedade, tá? E tem também o medo, né, da gente pegar ou não essa doença, sucumbir à doença ou não, sobreviver, né? E o futuro também incerto da economia, tá? Considerando as mudanças que ocorreram, quais os principais impactos e medidas adotadas pelas empresas na visão do grupo? Bom, na visão do grupo, a gente considerou aqui que as mudanças que ocorrem, os impactos e medidas adotadas pelas empresas, uma das principais mudanças que podem ocorrer é a perda de muitos postos de trabalho físicos, né? Tendo visto que muitos setores foram flexibilizados para home office, contribuindo para a redução de custos. Outro fator que pode ser apontado é a mudança para aqueles autônomos que dependem de vendas e que muitos continuarão trabalhando somente online. Muitas empresas irão afastar boa parte dos funcionários, conceder férias coletivas e também a demissão de muitos profissionais por conta do corte de custos devido à queda de faturamento. Porque a pandemia e a crise econômica podem interferir na saúde mental de lideranças, empregados, autônomos e microempresários. A incerteza, tanto como a expectativa, pode gerar ansiedade. A ansiedade ela é, até certo ponto, positiva para o nosso organismo, né? Mas a ansiedade em demasia leva, em alguns casos, depressão. E a depressão, costumeiramente, né, uma porcentagem de pessoas que são acometidas dessa doença, elas chegam às vias de fato, cometem suicídio, como foi na crise de 1929. E a gente teve o caso recente do ministro da Economia alemã, que cometeu tal ato devido à Covid-19 e a incerteza, a insegurança, todo o medo que passa o povo alemão por causa disso, né? E claro que, de certa forma, a economia ela baseia em confiança. E como a gente pode confiar num período de tamanha insegurança, né? Então esse mal pode atingir todas as camadas sociais. A gente vê o ministro da Economia suicidando uma pessoa com grande poder, né? E a gente vê também pessoas que vão perder emprego, que vão perder fonte de renda, né? Que podem sucumbir de diversas formas. E assim, o impacto ele é sem precedente. Algumas pessoas perguntam como é que a gente vai sair dessa crise, se alguma coisa vai mudar. Claro que vai mudar, a gente nunca mais, nós jamais seremos os mesmos, né? Por exemplo, no início aí da história humana, a gente teve as crises principais, que foram a crise da gripe. Quando surgiu a gripe, matou muita gente em diversos países, dizimou vilas, cidades e tudo. A gente também teve a peste negra no século XII, que matou entre 75 a 200 milhões de pessoas, correto? A gente teve a peste negra, que no século XII... Não, desculpa, já falei, né? Então a gente tem aí a gripe espanhola, que matou muita gente aí no século XX, correto? Então, eu tento não criar mais pânico assim. Eu tendo a não criar mais pânico com um sentimento mais estoico, de que a gente tem que olhar para os erros do passado, né, para não cometer os erros no presente e no futuro. Porque a gente não tem saída, a gente vai ter que enfrentar essa doença de forma inteligente para que a gente possa mitigar os impactos
enquanto a gente não encontra uma vacina, uma cura ou um tratamento para essa doença, né? E assim, a gente nunca vai se livrar dessa doença. Nós tivemos aí, né, como eu disse, essas outras doenças que foram extintas praticamente, né, a não ser a gripe. A gripe ainda mata 500 mil pessoas em média por ano. Nós tivemos aí recentemente o surto de SARS, o MERS, o Ebola, e a gente tem convivido com essas doenças. A gente teve um surto grande de HIV nos anos 70, e é uma doença que a gente continua convivendo com ela, se prevenindo, cuidando para não pegar, né? Então, eu acredito que a saída é manter a calma, a paciência, ficar em casa e esperar uma vacina.